Salve, boa noite, briseiros, briseiras. A voz não é, a voz de tenor não dá para fazer aquela voz do Michael Jackson lá, né? Eu achei que tu era baixo, mano. Boa noite. Tenor. Ih, Tenor. vozinha comum. Mas dá para falar uma frase. I like the death. I like the misery. I like that word. Boa noite, Bira. Boa noite, Xavier. Boa noite, briseiros. Mais uma vez estamos aqui, Livros e Brisas. E hoje a gente vai tocar o terror. Gostei. Hoje a gente vai assustar você. Vamos falar do gênero aí que vende muito livro, que gera muito filme, que dá uns sustinhos e que ler terror é extremamente estimulante. Se você fica com medinho quando vê o filme pronto, imagina o que a sua cabeça pode produzir dentro da literatura de terror. Já que é costumeiro, né? A gente pede aqui aquele like maroto, né? Pede para que você seja bem-vindo, assine o canal, manda aquele like, comenta com os amigos, manda para os inimigos aquele programa que você não gostou. Vamos fazer barulho. Muito bem. Então, boa noite a todos. E o dia está propício, né? Um friozinho. Naquele friozinho bom, né, Bira? De terror, né? Terror. Você tá à beira do lago ali, pescando. De repente aparece uma figura transfigurada. Exatamente. Muito bem. Eu quero, então... Pode falar. Eu vou mandar minha boa noite já, abrindo aqui o programa para o General Rebelde. A dona Marina está por aqui, boa noite. Humberto Navarro, boa noite, briseiros. Grande chefe. O chefe, Lineuzinho. Alexandre, grande Alexandre. Saudações. Muito bem. Eu tenho que comunicar que hoje o trio está desfalcado. Teve o Barreto, começou a ler Edgar Allan Poe, entrou numa vibe de muito terror e medo, e está se tratando agora, tomando uns remédios barra pesada, para sair dessa vibe aí, uma renite que atacou ele, bravo pra caramba, e ele ficou só na leitura, mas não consegue falar hoje com a gente. Eu vou dar a sugestão que eu já dei até pro nosso diretor aí, Humberto, que é o travesseiro de Marcela, que é uma flor lá, no sul tem bastante. Travesseirinho de Marcela resolve essa renite, o Gustavo, principalmente nessa época. Olha só, já começou as mandingas do bruxo Xavier. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos começar a nossa conversa. A gente trouxe aí uma lista de livros que tratam de autores clássicos da literatura de terror, que vale conhecer. Quem não conhece, se não leu, pelo menos viu em algum momento essa. Olha lá, a Marcela me curou lá, tá dizendo o Humberto lá, Marcela me curou. Ele não vale, ele é café com leite. Aí, Humberto, tá vendo? Então a gente vai trazer hoje uma série de textos, né, de capas e livros, e vamos brisar um pouco em cima dessa literatura. Evidente que não somos especialistas, mas todo mundo, de alguma forma, já se deparou com ou algum personagem, ou autor, enfim, mesmo porque muitos desses se popularizaram ao longo, né, de mais de quase 200 anos de existência de algumas dessas obras. Então, eu vou aqui já iniciar a nossa conversa, Bira. Eu acho que esse livro, e esse personagem em si, é de uma... Acho que foi o que mais se popularizou, né? Depois do vampiro também, que a gente já vai falar dos vampiros, mas eu acho que o Frankenstein, assim, desde quando a obra foi criada, né? Sim. E a questão do homem querer brincar de Deus, né? Dar uma vida a um ser que é feito
costurado com pedaços de outros seres. É uma coisa fantástica isso, né? E como é que, onde é que isso pode dar, né? Esse Frankenstein de Mary Shelley, que é o clássico, ele foi adaptado para um monte de coisas, um monte de outras. Ele tem versões infanto-juvenil, que é mais leve, ele já foi, virou história em quadrinho, ele já virou livro infantil. Maurício de Souza tem historinha com Frankenstein, entendeu? É um personagem que... É aquela coisa do clássico, tem que conhecer essa versão especificamente, né? Tem outras versões, mas o primeiro vale a pena. O Rogério falou que a gente não é especialista, né? A gente não é especialista em nada, a gente gosta muito de livro e gosta muito de gente. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Muito bem, é isso mesmo. Não, eu falei com o Barreto, né? A gente elencou esse tema, ele falou, cara, não é uma vibe que eu curto muito, né? Aí eu falei, pô, cara, eu já li, mas também não é uma coisa que eu invisto muito para leitura, mas vamos falar, porque eu acho que vale a pena, porque é um gênero que a gente vai falar de outros autores aqui, você vai lembrar, coisas que muita gente tem acesso e começou a ler por conta disso também. Então, vale a pena sempre a gente falar desses temas aí que são palpitantes. Pira, só uma curiosidade, esse band-aid aí faz parte da alegoria, não? Então, cara, eu tive um problema com a navalha. Opa, desse lado. Tive um problema com a navalha fazendo a barba esse fim de semana. Essa barba bem feita, entendeu? Esse traço específico. Não vou falar que eu apanhei da minha mulher, pô. Fica chato isso aí, né? Não, eu achei que o band-aid era parte da performance também. Não, faz parte da performance. Você tá vendo que tá escuro aqui também? Olha aqui, eu gostei dessa ideia do escuro. Não, assim, né? Cara, eu levo a sério essa coisa performática. Olha só como é que fica. Deixa eu ver se... Olha, nossa, mas não é que fica legal mesmo? Não, cara, eu tô levando a sério esse negócio. Olha que legal isso, cara. Eu nem... ficou só uma luz aqui. Não tô ganhando ainda para isso não, mas vamos para o segundo título, que também é um clássico. Vamos, vale só uma observação sobre essa obra, que a Mary Shelley, ela escreveu isso, né? Na verdade, eles estavam num acampamento, sei lá, numa viagem com os amigos, e eles meio que combinaram de cada um escrever, né, um conto, enfim, e ela escreveu alguma coisa do Frankenstein. E deu uma repercussão e depois se tornou um livro. Aí tem toda uma história por trás disso, mas eu acho que é interessante. Quem gosta né, desse tipo de literatura, conhecer um pouco a fundo as obras, acho que vale pesquisar sobre o Frankenstein. Que, aliás, o personagem ele acabou indo para outros lugares. Né? Por exemplo, Família Addams, você tem aí... foi um personagem que ele meio que se pulverizou ao longo da história, né, da própria obra em si. Ele é um personagem de horror que foi adaptado para vários ambientes, virou comédia. Sim. E se a gente prestar atenção nos livros nos livros e personagens de ficção científica, de vez em quando você vai encontrar algum Frankenstein estilizado em algumas outras obras também. Sim. Simbora. Ficou bom mesmo o band-aid, cara, com essa luz. Cara, não, esse band-aid não. Eu vou dar o destaque. Ó, nossa, com aquele quadro atrás ali, então, nossa senhora. Tá assustador. Exagero. Simbora que o tempo urge. O próximo. Fantástico. E um monstro, né, cara? Esse é outro clássico. Sim, aliás, eu quero, já que o Marcelo entrou aqui dando boa noite. Fala, Marcelão. Boa noite. Sugestão do Marcelo também, né? Uma das obras, essa obra do lado esquerdo, aqui, pelo menos do meu lado esquerdo, ela é ilustrada, mas o Médico Monstro também é outra obra clássica, né? Da literatura de horror e essa história, né? Que tem muito nesses textos de terror, que é a questão do bem e do mal, né? Os personagens meio que, nesse caso aí, os personagens, né? O doutor lá, o Jekyll, né? Enfim, ele vai, o Hyde, né? Eles vão se mudando ali
confundindo, e aí o grupo ali começa a pesquisar. Quem é esses caras? Será que está tendo bullying ali? O cara está sofrendo uma opressão? Só que é a mesma personagem. É muito bom. Eu tô com a... Aliás, eu já vou mostrando aqui, ó. Aqui é uma... Deixa eu colocar para a gente ver. Pode dar destaque para você, porque o Humberto está só assistindo, né? Ele não está manipulando. É para você o destaque, é você que está falando e mostrando a capa. Olha lá. Essa aqui é uma das capas, né? O olho, né? E aí o olho do monstro aqui, ó. Você vira aqui. Sim. Nossa Senhora. Sensacional. Eu vou colocando aí no chat. Ele tem. Você está mostrando a capa de na apresentação, você está mostrando a capa da Editora Moderna, que é uma versão também infanto-juvenil para a obra. Sim, é infanto-juvenil. Essa é infanto-juvenil. E é uma tradução, né? Tradução e adaptação do Valcir Carrasco. Esses nossos grandes autores que traduziram. Escritores, roteiristas, né? Exatamente. Eles traduziram muito. Novelista, né? Pode falar. Então, eles prestaram esse serviço que é fantástico. Você vai sempre encontrar os nossos grandes roteiristas, autores, noveleiros. Os caras escreviam muito e adaptavam muitos clássicos para infanto-juvenil. Muita gente começou a gostar de ler com essas sériezinhas mesmo, para gostar de ler, Editora Moderna, tal. Muito bacana. E vendi muito também no tempo de livraria. O pessoal que chegava com a listinha na mão para comprar isso aí. E as escolas, né? As escolas utilizam esses livros, né? Que são adaptados por esses roteiristas justamente para ampliar e discutir sobre esse tipo de literatura dentro da escola. O Valcir Carrasco aparece em várias listas do ensino fundamental 1 e 2, então é impressionante. Eu já estou colocando aí as referências, então o pessoal já vai vendo aí quais as referências a gente está, né? Os livros que a gente está falando e as referências que vão aparecendo. Então, eu já coloquei aí a do Frankenstein, eu já coloco a do Drácula. Vamos voltar lá na nossa imagem do Drácula, não. Do Drácula é o próximo, é o Médico e o Monstro. Eu já falei o próximo. É uma capa sensacional essa do Melhoramentos também, né, cara? A dualidade do Médico e o Monstro na capa da Moderna, né? Do Infanto Juvenil, e essa capa realmente é uma obra de assustadora. Arte. Eu não sei quem é o autor, mas são interessantíssimas. Essa do lado esquerdo ela é ilustrada. Se não me engano, eu não sei, o Marcelo Naval até pode, como ele atua, né, em biblioteca também, depois ele me disse se essa também ela é ilustrada em quadrinhos, porque eu sei que tem uma versão em quadrinhos do Médico e o Monstro também. Deixa eu já achar aqui a nossa referência, porque isso é um pedido da nossa, como é que é, Bira? Da nossa audiência. Audiência rotativa. Muito bem. Chegou aí. Falar nisso, eu tenho que apelar aqui. Volta, Beth. Estou sentindo falta de você. Volta, Beth. O que a gente fez de mal para você, Beth? Tudo bem, o Corinthians está perdendo, mas volta mesmo assim. É mesmo, né? Faz tempo que não aparece. A Beth, cara. Estou com saudade da Beth. Sigamos lá, então. O próximo aí, que eu já acabei de falar, né? Acho que é a obra que deu... É a obra que deu a esse tipo de literatura cativa pequeno leitor. Sim, Marcelo. Marcelo está comentando, né? Marina também comentou lá em cima. Inclusive, essa edição de Frankenstein da Dark Side é maravilhosa. Capa dura. Excelente. E ela disse também, foi meu caso, eu sempre li essas séries, que a gente estava comentando aqui, que foi a introdução para a literatura, né, dessas sériezinhas infanto-juvenis, que a gente chamava na época, né? Sim. E a pessoa gosta, depois, uma vez que o bichinho do gostar de ler pica a pessoa, pronto, ela se transforma num monstro devorador de livros. Muito bem. E Drácula? Drácula, clássico. Clássico. Essa daí também é da Dark Side, essa imagem que a gente tem aí. Aliás, a Dark Side, ela produz uns livros, a qualidade dos livros da Dark Side é impressionante, né? Quem vai aí nas bibliotecas
públicas, enfim, que tenha, pode olhar, é capa dura, bem feita, papel bem costurado, são quase obras de arte, mas essa é uma edição, foi uma edição limitada do Drácula também. Então a gente fez questão de colocar aí. Bem, Drácula dispensa comentários também, né, Bia? Dispensa comentários, mas é um daqueles que tem que ler também, né, cara? Que é muito bem. Não, isso aí. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler, cara. Pô, legal, porque. E esse Drácula, né? Que tem várias traduções também, eu não conheço especificamente essa tradução, mas tem traduções fantásticas e vale a pena. Leitura pulsante, né? Não recomendo a leitura para pessoas que têm problemas com essa coisa do medo, né? Não, porque assim como um tempo atrás a gente falou da questão da luxúria, tem ambientes para leitura também do terror, né? Pô, lê em lugar legal, lê em lugar claro, não viaja muito, né? No conteúdo não, que você dá uma piradinha. Porque não vai ler na sexta-feira 13 num dia de frio, né? Exatamente, né? Tomou um negócio diferente e tal. Pode dar problema isso aí, cara. Cabecinha é uma coisa, é um território complicado. E essas obras, de alguma forma, elas mexem com isso, né? Mexem, claro. Com essa questão do bem. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Uhum. E assim, muitas dessas obras, elas, querendo ou não, elas trazem uma espécie de romance. Tem algumas editoras que colocam um romance de terror, né? Eles têm histórias e tem um enredo, uma narrativa nesse sentido. Então, aliás, essas três obras que a gente sinalizou aqui, Frankenstein, O Médico e o Monstro e o Drácula, segundo os grandes escritores, depois a gente vai falar deles, né? Mas principalmente o Stephen King, ele diz que são obras obrigatórias. Para quem gosta desse tipo de gênero, leitura, de gênero literário, tem que ler. Né? Aí sim, ele recomenda nesse sentido. Né? Simbora lá. Próximo. Marina diz que ler antes de dormir não rola. Muito bem, ó. Gente, a mente é um troço doido mesmo, tem que tomar cuidado. Ela estava falando isso aqui, mas não é brincadeira, não. Outro dia eu fui assistir a porcaria do Resgate do Soldado Ryan. Lá para as 4 da manhã deu um pulo, mano. A patroa falou: o que aconteceu, meu filho? Saiu do corpo, por quê? O que está acontecendo? Vai dormir. O que houve? Deu um berro da porra, tava lá no meio da Segunda Guerra Mundial, chutando a granada de volta pro alemão, pô. A cabeça é um troço doido. Muito bem. Grande Ederson, boa noite a todos. Terror mesmo é a noite dos cuecas vermelhas, realmente. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca verá. Jamais verá. Jamais. Terror puro, explícito. Mas fica então as recomendações. Vou já passar para o próximo, porque a gente tem aí algumas. São sugestões inclusive do nosso camarada Marcelo Navarro, que atua, né, em biblioteca escolar, e ele diz, acabou de falar aí, né, que a meninada, a moçada, a gurizada aí, sempre procura esse tipo de literatura. E, claro, o importante é que está iniciando alguma leitura, né, Bíblia? Eu tenho essa impressão. Eu acho que exato. Se apropriar da leitura, você vai fazendo a sua seleção mesmo, né? Tanto de gênero quanto de escolha mesmo, de tipo de literatura. Né? Então, esse Caninos, aí, Antologia de Vampiro Literário, veja, a gente falou do Drácula e vem aí numa sequência, até chegar naquela grande onda que teve aí na 2011, né? Lembra? 2012, foram aqueles vampiros, né? Crepúsculo, aquela série de livros que também tratava, mas não do ponto de vista mais, digamos assim, sinistro, né? Eram romances, né? Vamos pensar, eram romances entre pessoas reais e os vampiros. Né? Os vampiros mais bonzinhos. Não que um enredo... Vampiro com glitter, né, cara? É uma diferente. Sem preconceito, mas era um vampirinho quase Pluft, o fantasminha camarada. E também não deixa de ser uma espécie de
de literatura que vai trazer essa coisa da imagem, da imaginação, né? Sim, sim. Aí eu já coloquei aí as referências aí do Drácula também. Bram Stoker. Bram Stoker. E vamos colocar aí esses contos de vampiro. Eu vou colocar essa referência também, Bira, porque... Vamos lá. Vale a pessoal conhecer aí o que está... É claro que isso vai ficar no chat aí, enfim, depois... A gente está num plano, né, Bira, de ter o nosso Instagram. Então, com o tempo, a gente vai colocar todos os programas, os links, e aí lá a gente vai conseguir colocar a lista dos livros que foram falados ali, para quem quiser rever, enfim, eu acho que isso vai ser legal também. Ô, Bira, vamos passar um pouco aí o que o pessoal está falando aí? Ou o que você acha? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar lá pela Marina lá, que falou sobre... Foi o meu caso lá, né, que a gente já comentou. Depois ela falou da edição da Dark Side. Exato. Depois Madeirada entrou aqui. Marcelo Garcia Navarro, mestre, boa noite. Muito bem. Esse tipo de... Grande Anderson, Carioca, Rio de Janeiro presente. Isso. Boa noite a todos. Terror mesmo é a noite dos cuecas vermelhas. O Madeirada lá, Humberto Navarro, salve, Xandão. Salve, Xandão. Gustavo Barreto, dedo no like, Cruzeiro. Bora impulsionar o programa. Bora tomar aquele antialérgico, Barreto. Eu já vou colocar aqui, né? Marcelo Garcia Navarro, grande chanceler. Boa chanceler Madeirada. Aqueles vampiros, olha só. Aqueles vampiros gays e aqueles vira-lá. Ei, Madeirada, polêmico. Aí vem as referências, Humberto, Madeirada, olha, mano. Bora dar um joinha e compartilhar o programa, amigos. Humberto Navarro. Madeirada, Humberto Navarro, kkkk. A casa caiu. Aras que o diga. Careca caiu. Crepúsculo. Isso é o Crepúsculo. Muito bem, é o Crepúsculo. Mas, vamos lá. Isso aí são outros também. Clássicos de vampiro. Byron, Stoker e outros. Sim. Porque depois disso aí veio uma infinidade de textos, né, que as próprias editoras, né, Bira, você que está no meio editorial, viram essa possibilidade de vamos dizer assim, reeditar, né, pegar esses contos desses grandes autores e compilar isso nessas obras, considerando essas grandes ondas que tiveram aí, né, desses vampiros, principalmente esses mais recentes, né? Sim. Então, o mercado editorial adora isso, cara. Porque vende. Tem um apelo muito grande. O terror, o desconhecido, as faces humanas e não humanas, né? Sim, e principalmente quando ele entra no circuito da indústria cultural, né? Quando vai para o cinema, quando vai para outro, para a TV, né? Eu acho que... Sigamos a nossa, que o tempo é curto e temos muito o que dizer. Aí uma indicação do Bira aí, que é o... Então, cara, eu tive o prazer de estar no mercado editorial quando esse cara surgiu, André Bianco. Aí está a capa do Vampiro Rei, mas o 7 foi o primeiro que eu tive contato, vendi muito. Esse cara publicou a primeira vez, ele, se eu não me engano, ele bancou ou tentou bancar a publicação dele. Começou, quando ele mandou a primeira vez para as editoras, segundo ele mesmo conta, ele recebeu muitos nãos. E eu já ouvi essa história antes, né? Porque o autor brasileiro não escrevia terror, né? Ou o nosso leitor brasileiro não gosta de autores nacionais para o tema terror. De repente era uma verdade, ele conseguiu derrubar essa verdade aí, né? Porque ele conseguiu
através de um livro, que é o 7, ele conseguiu falar de 7 vampiros portugueses encontrados dentro de uma caixa de prata numa caravela fundada no Rio Grande do Sul. Sensacional. Quer enredo Velho, melhor que isso, cara? não, você tem que ler, porque o que vai acontecer? Esses 7 algum desses vampiros vai acordar? Vão pegar só a caixa que é de prata? Por que eles estão dentro de uma caixa de prata? Dentro desse negócio, dessa caravela fundada, porra, no Rio Grande do Sul, Sim, sim, né? sim. Então, e aí vai, o cara virou o queridinho do gênero terror. Tem gente que vai de cosplay hoje, que leu todos do cara, e são os catatau, os livros grossos, Sim. assim como o próximo que iremos falar também desse gênero. É um brasileiro, sim, que escreve muito bem sobre terror, tem uma pegada muito legal e vendeu muito. E creio eu que continua vendendo muito. Eu já vi ele publicado por diversas editoras, né? E o cara que publicou a primeira vez, se eu não me engano, é uma editora aqui, que era uma editora aqui de Osasco. O cara foi meu supervisor na época, na Siciliano, Luiz, e é o cara que abriu aí para o mercado. Hoje ele já deve ter publicado por várias outras editoras. Vale a pena conhecer, né, o 7, que é o primeiro, que vai falar desses 7 vampiros portugueses. Muito bom, muito bom, muito bom. Sigamos aí. Bem, A esse palavra é livro. sua, esse aí eu não conheço, não. Não, esse livro aí, do Caio Bezarias, na verdade, ele é uma tese. Tese não, na verdade é uma. Você está me ouvindo aí? É que eu caí. Tô de boa. É uma dissertação de mestrado e ele faz uma análise sobre a obra do Howard Phillips Lovecraft. Ele é conhecido, o Lovecraft, né? É um escritor desse tipo de literatura. E o Caio, ele faz justamente uma pesquisa em cima dessa mitologia, dos escritos do Lovecraft. Gente, Legal. é assim como o Vampiro Rei aí, do que o Bira, né, trouxe, do Bianco, é Bianco, né, o nome dele? André Bianco. André Bianco. O Lovecraft é uma lenda também em relação a esse tipo de escrita. Tem pessoas que estudam a obra, né, como é o caso do Caio aí, e os textos dele também são muito lidos, as editoras publicam, né? Tem uma gama de pesquisadores Lovecraftianos, digamos assim. Então, é uma recomendação, a recomendação do próprio livro do Caio. Aliás, ele teve na Bienal. Vamos ver se num outro momento a gente traz esses autores, né, para bater um papo com a gente aqui no Livros e Brisas, porque, na verdade, eu acho que é isso, né? A gente sugere a leitura, mas, ao mesmo tempo, a gente traz a possibilidade de poder conversar com esses autores, esses pesquisadores também, né, Bira? Eu acho que isso amplia a possibilidade de entender não só o autor que a gente está sugerindo, mas esses pesquisadores que discutem, né, na especificidade, no detalhe ali, esses grandes autores, né, seculares, né, centenários, digamos assim. Sem Então, dúvida. fica como uma sugestão de leitura. Na sequência, a gente vai colocar algumas obras do Lovecraft, como essa aqui, né? O Cthulhu. Aliás, se vocês entrarem aí na internet, pesquisarem sobre Lovecraft, gente, tem especialista, eu fiquei impressionado com a quantidade de pesquisadores, leitores desse autor. E os caras, eles são tão especialistas que eles sabem dizer, assim, com precisão de detalhes, quais as editoras publicam os textos com as suas traduções
os melhores. Então, assim, olha, leia o texto, olha, tem esses 3 autores que falam desse livro, o chamado de Cthulhu, que é também uma coisa meio xamanista, né? E ele vai falar, olha, a melhor edição é a tal. Olha, não estou ganhando nada para isso, mas é que eu li as 3 edições e a que trouxe a melhor tradução. E aí é impressionante a especificidade desses escritores, né? Isso é muito bom. Legal, cara. E o pessoal está aqui no chat mandando bem, Bia. Opa, chegou Marta aqui, ó. Boa noite, meninos. Deixa eu achar a Martita aqui. Essa é a referência, Ederson. Boa pedida, Drácula do Bram Stoker. Boa pedida. Marta, boa noite, meninos. Isso. Só assim para a gente ser menino de novo. Quando alguém chama de menino. Osasco, onde mora, só tem vampiro. Osasco, onde mora, só tem vampiro no Bela Vista. Bela Vista deve ser um bairro lá. Né? Que tem o BV ali do centro também, né? Humberto Navarro, madeirada aqui na região, vampiro é agro. Humberto Navarro, agrotóxico pelo menos morrem conservado. O povo está inspirado hoje. Está inspirado, o povo está inspirado. Tem outra capa do Lovecraft? Não, agora eu só coloquei essa, que é um dos contos mais conhecidos, né? Entendi. Vai fazer uma reflexão aí sobre esse xamã e tal. E é bem conhecida essa obra, chamada de Cthulhu. Cthulhu. Simbora. Agora tem essa é uma histórias mal assombradas, né, de Portugal e Espanha, do Adriano Messias. Essa foi uma sugestão também do nosso camarada Marcelo, e eu fui atrás de ver, né, um pouco sobre a obra do Adriano Messias. É impressionante também o que o Adriano Messias, se eu não estou enganado, o que ele tem de publicações sobre essa. É um escritor também nacional, viu, Bira? Uhum. E esse escritor, ele traz... são histórias mal assombradas mesmo, né? E ele vai trazendo uma conversa, inclusive, eu vou até colocar aqui a próxima obra. Por exemplo, esse Espírito da Floresta, ele pega obras lá da região norte. É impressionante. E parece que a garotada lê bastante isso mesmo nas bibliotecas escolares, gosta, porque ele traz um pouco... É contar uma história a partir da realidade que se vive também, né? Porque uma coisa é você ouvir lá que o cara tá no Lago Ness, lá não sei lá onde. O monstro do Lago Ness. Mas quando você vê a história ali da sua região, né? O menino do... Né? Como é que é lá? O homem do saco. Outro dia eu tava na... O velho do saco. O velho do saco. Eu tava no supermercado e a mãe falando do velho do saco. Eu falei, gente, isso ainda acontece. O velho do saco. O pior é que ela falou do velho do saco e eu tava passando. Que aí que foi mais... Ó, cuidado, cara, com essa, eu entro no supermercado. Tem um título que não tem nada a ver, mas que com o tema de hoje, mas é a Psicanálise dos Contos de Fada, de Bruno Bettenheim, se não me engano, da Paz e Terra, que ele vai falar da função que tinha essas histórias, né? O terror, o personagem, que era a questão de disciplinar mesmo, porque a cuca só pega as crianças que são desobedientes, né? O velho do saco só vai atacar se você não obedecer a sua mãe, entendeu? Tem todo um negócio aí disciplinador e aterrorizador do negócio, né? Sim. Deixa eu voltar lá. Então, imagina, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo. Nossa Senhora, mano, que é isso? Olha, Marina, eu simplesmente amo esse autor e essa série de histórias assombradas. Era sucesso na biblioteca escolar, risos. Legal. É uma traça essa menina. É uma traça. Sensacional, mãe. Valeu.
Vamos lá, sigamos na nossa... Sigamos. Aqui mais uma... Essa obra... Esse Espíritos da Floresta, ele fala, então, aí de lendas e contos, né? Assombrosos da região norte, Amazonas, enfim. Muito legal. Legal. Aí a gente cai no mais um grande clássico, né, Bia? O Alan Poe. Tem que estar bem para ler esse cara, realmente. Não recomendo pessoas de coração fraco. E assim, a escrita dele eu não sei se quem está aí já leu bastante coisa do Edgar Allan Poe, mas ele sempre dá uma contextualizada, né, na questão da realidade que ele está vivendo ali, mas depois, psicologicamente, o negócio muda de figura. E aí você fala, uau! Exato. Aí, e quando você está analisando a própria realidade, né, que a gente está vivendo, você fala, gente, isso aqui tem cara de Alan Poe. O cara estava lá conversando, daqui a pouco ele foi lá e matou todo mundo aí no lugar. Ou teve, sei lá, despirocou. Né? Eu não sei se você tem essa impressão quando você vê alguns contos do Edgar Allan Poe. Eu tenho essa impressão. E por incrível que pareça, você está vendo muito isso na realidade hoje, né? Então... Esse povo que dá essa despirocada, sai matando geral. Eu vou colocar aqui, porque eu acabei esquecendo aqui, Bira, eu vou colocar para o pessoal ver aí as referências anteriores. Então, gente, eu vou colocar aí a referência do Adriano. Eu vou ler uma madeirada aqui enquanto você está colocando a referência. O velho do saco compra ferro velho. É um trauma infantil que só se cura com vermute infantil biotônico Fontoura. É um pândego esse menino. Sensacional. Sensacional. Aqui eu coloquei a referência. Essa aqui é desse livro aqui, ó, História de Portugal. Eu vou colocar outra também, porque a... Editora Biruta. Isso. Legal. O pessoal que está pesquisando aí, que depois... Acho que vai falar que a gente não está ganhando nada, né, Bira, com relação a ainda não. Por enquanto. Mas estou esperando um patrocínio de uma livraria, uma distribuidora, mesmo uma editora, para a gente poder falar aqui. Mas acho que isso é legal, acho que é importante mostrar, porque a proposta é brisar um pouco com essas escritas. Com os temas, com os livros. Com os temas, com os livros. Acho que vale... Então, Alan Poe eu não coloquei o do Caio aqui, acho que eu não coloquei o do... Deixa eu ver aqui, Bira, deixa eu ver se eu coloquei, acho que não. Do Caio é esse aqui, ó. Só para contextualizar o pessoal. Beleza. A gente vai colocando... Aí esse aqui, ó. Do Caio. Isso. Só para o pessoal... Ok? Sigamos lá para frente, então. Todo mundo referenciado. Todo mundo referenciado, não perdemos aí de falar. Bem, clássico, eu acho que clássico é clássico. Aliás, eu quero mostrar a edição que eu tenho aqui. Eu posso dar destaque aqui, Bira? Não, por favor. Olha lá. Um pouquinho mais para trás. Está muito perto da câmera. Isso. Está muito perto da luz agora, um pouquinho para trás, que dá para ler. Isso. Está ótimo, hein? Aí está ótimo. Está ótimo. Essa edição, esses contos reunidos da Dark Side, tem da Tordesilhas também. O que vale dizer? Gente, obras ilustradas, é uma coisa assim, sensacional. Tem os contos deles. E o que é legal? Eu vou tentar mostrar aqui o sumário, Bira, porque é muito interessante o que a Dark Side fez. Ó, coloca uma fotinho. Para quem não sabe como é que era o Alan Poe. Dá para ver aí? Dá, agora dá. Veja só, o sumário, eles fizeram eles categorizaram. Tá vendo? Ó? Eles fizeram uma... Então ele fala ali, ó. Espectro da morte. Isso. Tá vendo, ó?
detetive, mulheres etéreas. Sensacional. Então, eles colocaram os contos e fizeram uma espécie de categorização. Olha, é sensacional essa edição. Eu não sei se é a melhor, porque daí, como a gente já disse, não somos os especialistas, mas vale, assim, vale ter, né? Vale ter para quem gosta desse tipo de literatura aí, vale ter na sua estante, né? Sigamos. Tem que avisar vocês que às vezes a imagem do Xavier congela um pouco, dá uma picotada, mas o som tá ótimo, viu, Xavier? A gente está inaugurando o 5G com muita vontade de que o 4G funcione. É verdade. Às vezes, outro dia eu estava revendo, né, dos episódios. Depois que a gente vê, a gente verifica que, de fato, há uma... No meu caso, eu falo, dá uma travadinha. Ela é curta, um delay, né, de 0,5 segundos, mas dá um delay, né? Muito bem. Eu vou aqui... Acho que podemos passar, né, Bira? Acho que... Podemos. Acho que... Esse aqui nem vou comentar nada, Bira. Não. Passo a bola para você. Enquanto isso, eu vou pegando a referência. As referências aí. Stephen King é falado do King hoje, é um sobrenome aliado ao terror, né? O cara tem 400 milhões de títulos, de quantidade de publicações, né? De impressos. 400 milhões, gente. Ele tem 400 milhões de livros vendidos, é roqueiro, adora rock, tem uma rádio, ele e a esposa, né, ligada ao rock and roll. Ele é considerado por muitos o mestre do terror. Ele detém também o recorde de mais adaptações para o cinema. Ele tem 34 obras dele que viraram filmes. Dentre elas, a gente vai falar mais aí numa próxima parte. Aí, Stephen King, curiosidade, ele disse que ia parar de escrever por uma questão ecológica. Cada vez que ele publica um livro, ele acaba com meia floresta. Né? Então, é complicado. E no tempo de livraria, a gente tinha Marta vai ajudar a lembrar, Marta está aqui. Amo Stephen King, eu lia nas edições de papel jornal na década de 80, fantástico. Muito bom. E a gente tinha os leitores, né, piradíssimos também, que adoravam Stephen King. A cada lançamento era uma loucura, cara, livros pesados até. Depois, né, tinha as edições de papel jornal, mas também tinha as edições de papel alcalino também pesados, e a gente vendia muito isso aí, era um gênero. Aquela investigadora que eu falei para vocês um tempo atrás, que gostava dos livros os policiais, ela também gostava muito de Stephen King. Cada lançamento eu sabia que tinha que ligar para ela, que a gente já fazia esse trabalho de ligar para o cliente e falar, chegou o livro novo do Stephen King. A pessoa saía correndo para adquirir. Né? Ele está mostrando aqui especificamente a capa do It, a Coisa, né? Isso, A Coisa e o Cemitério. E depois teve um filme, né, Bira? Teve um filme. Isso, a adaptação, o Cemitério Maldito, né? Pet Sematary, que também tem uma trilha sonora de Ramones, que era um clipe fantástico, e até engraçado, né? Aqueles caras, Joe Ramone, que, né? Meio curvadão e tal, barato. Muito bom, muito bom. E Stephen King, ele escreve muito e vai além do terror. Acho que o Rogério tem alguma coisa na mão aí para ilustrar. Tem, já vou por agora para vocês verem aí, ó. Ó o que ele escreveu. As pessoas, o cara não escreve nada, olha aí, ó. A Espera de um Milagre. O filme é baseado nessa obra do Stephen King, enfim. Isso. Ele escreve... Porque, assim, a adaptação que a gente viu para o cinema, os caras deram uma amenizada na parte de terror. É bom falar isso também, viu, Bia? Eu tenho a impressão de que os caras tiraram o pezinho
Mas o livro é terror, filho, é terror. Parece que não, mas no livro o bicho pega. Os especialistas podem falar melhor que a gente só brisa aqui. Exatamente, a gente só brisa. Salve, Xiaomi. Xiaomi. Marta, sessão de terror, horror, era a nossa área predileta de arrumar na livraria. O problema é que não vendíamos, pois ficávamos lendo abaixados atrás das bancadas. Sensacional. Quem escreve terror é Paulo Coelho, credo. Meu, Madeirada está impossível hoje. Não, ele é o stand-up dentro do chat aqui, cara. Eu tenho que lembrar também alguns outros títulos de Stephen King, que um que eu li, dos poucos que li, não é o meu gênero predileto, mas eu li, eu acho que o primeiro sucesso dele, que foi Carrie, né? Que depois virou o filme Carrie, a Estranha, de 77. Descobri, pesquisando o cara, que ele casou em 1971. Esse cara tem um casamento, então, de 50 anos, que é a minha idade, né? Vai para 51 anos, aí o casamento do cara. Olha que beleza, gente. E a esposa dele também é escritora, poetisa, tem alguns livros também publicados, mas o cara é uma máquina de escrever que tem essa peculiaridade de não escrever usando máquina, não usa computador, não usa nada ele usa uma caneta e usa papel. Imagine. E aqueles calhamaços que o cara escreve. Eu vou ressaltar também, dentro dessas obras que não são de terror, embora seja o tema, ele escreveu Conta Comigo, que tem um quê de mistério, terror, mas não é propriamente terror. Outro que virou filme é Um Sonho de Liberdade. A Marta já está falando aí. O que você está falando, ela já está dizendo aí, ó, Bia. Christie, o carro assassino, e Carrie, a estranha, foram os primeiros. Esse Christie, o carro assassino, é fantástico. Eu, quando casei, a patroa veio com a Paraty 89, né? Eu ia colocar o nome de Christie, mas aí, lembrando do filme, eu resolvi homenagear La Poderosa, que era o nome da Paraty 89, por conta da motocicleta do Che, né? No filme Diários de Motocicleta. A motocicleta se chamava La Poderosa, e aí eu fiquei com medo de dar o nome da Paraty para Christie, o carro assassino, que é... Olha, cara, fantástico também. Eu andei nesse carro aí, cara. Eu andei nesse carro aí. Eu andei nesse carro aí. Você andou na Poderosa. Mas a Christie também foi adaptado para filme. Porra, que carrinho demoníaco aquele, velho. Hein? Enfim, também fantástico. Tem que lembrar também de títulos que viraram filmes. Esse é sensacional. O Iluminado, com Jack Nicholson. Insano. Sensacional. Né? Sensacional. Muito bom. Boa lembrança. Nossa. Não, o cara tem 400 milhões de livros vendidos. 34 livros dele viraram filmes. Não é brincadeira, não. Tem muita coisa boa. Vale sempre a leitura. Exato. Sigamos aí. Bem, eu acho que a partir daqui, você já contextualizou, né, Bira? A partir daqui a gente tem aí, acho que a gente já entra na nossa parte cinematográfica, mas antes eu queria só fazer um destaque aqui, eu acabei não falando, existe uma obra da editora Peirópolis, lá de Minas, se eu não me engano, que é eu acho que ele já é falecido, esse quadrinista. Ele fez uma obra, primeiro em fanzine, depois virou um livro. Eu vou mostrar aqui eu não tive tempo de fazer a referência, mas ele pegou o conto, o poema O Corvo, né? Vocês estão conseguindo ver aí, Bira? Dá para ver a capa. Do Edgar Allan Poe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o nome dele aqui. Cadê o nome dele? Ali, ó, Luciano Irtum. Gente, é sensacional. Tá em quadrinhos, tá? Ô, Xavier,
Oi. É Peirópolis. Peirópolis. Ela está na Rua Girassol 310, Fundos, Vila Madalena, São Paulo. É São Paulo, então não é Minas. Ele aqui é de Minas, se eu não me engano. Não, entendi. Ele fez essa é interessante, é o poema que, né, do Edgar Allan Poe. Só que a tradução é do Machado de Assis. Desculpa. A tradução é do Machado. É interessantíssimo. E ele ilustrou, ele fez isso aqui antes em fanzine. Gente, vale ter, eu acho que é uma obra que vale ter em casa. Vale, assim, para quem não conhece a obra, a leitura, a forma como ele é impressionante. Então é uma obra que eu gostaria de comentar com vocês antes da gente ir para a nossa parte cinematográfica, porque de alguma forma a gente já até comentou aqui algumas. Eu até trouxe uma outra aqui, mas eu vou ser bem breve, Bira. A Revolta dos Vampiros. O Ivan Jaffe, ou Jaffe, ele é um escritor do Rio. Ele conta, a partir de ensaios, né, vampirescos aqui, a história da Inconfidência. É interessante também, tá? Em quadrinhos, ele conta, tem algumas ilustrações aí, ele fala a história a partir de um olhar vampiresco aí, é um cara que ele só escreve à noite, tem umas peculiaridades. Ivan Jaffe, eu não consegui colocar aí na nossa lista, mas fica como recomendação. Bem, eu acho que a gente pode ir para as nossas. Peraí. Madeirada soltando piada aqui. Paraty, vamos lá? Vamos dar Paraty, se fosse Fusca 66, chamaria Herbert. Madeirada, compartilho com você que o Madeirada comentou que Paulo Coelho que é livro de terror. Aí a Marta compartilhou aqui que só leu por obrigação. Odeio, kkkk. Por obrigação, porcaria. Mas é verdade, a gente tinha que ler porque comercializava. Então, eu também li, não gostei, mas tinha que saber o que tinha dentro daquele troço, né? Porque você vai vender o livro e não sabe o que tem no conteúdo, aí é complicado. Bira tentando lembrar o nome da nossa leitora cliente que curtia policial e terror. Eu não esqueço dela, cara, não esqueço, mas o nome realmente é muito tempo, né? Eu sou uma pessoa de meio século, não vou lembrar mais. Sensacional. Toca o barquinho aí, Xavier. Toca o barco. Bem, falando de cinema, e aí pensando no cinema nacional, Bira, não podíamos deixar de trazer o nosso velho conhecido Zé do Caixão. Isso merece mudar a iluminação aqui. Você apagou a luz agora aí. À meia-noite levarei sua alma. Esta noite encarnarei seu cadáver. É sensacional, né? Não, Zé do Caixão, cara. Cult movie, né? Gringo adora Zé do Caixão. Assim, tem aí biografias, né, escritos, pessoas que pesquisam Mojica. O cara não foi assim, né? Em algum momento não foi muito aceito, né? Não. Mas depois virou uma lenda, né? Uma lenda urbana, filmes sendo produzidos em inglês. Um inglês, eu não lembro o nome dele, produziu o filme, né? Fez documentários. Ele depois teve programas nas TVs abertas, nas TVs a cabo. Então virou. Eu lembro de quando a gente dava aula ali no Senac, no Doutor Villanova, encontrar o Mujica batendo papo na esquina. O Mujica fazia as suas performances, uma pessoa acessível. Né? Terror das manicures. Com essa unha. Eu coloquei umas fotos aqui. A gente colocou aí três filmes. Eu vou depois colocar aqui os links no chat, porque tem esses filmes, alguns deles estão disponíveis, né? No YouTube, enfim, tem o pessoal que gosta de cinema comentando, fazendo comentários sobre as obras do Zé do Caixão, mas eu acho que vale aí também para a gente ter como uma referência. Eu vou colocar já as três de uma vez.
São essas 3 que a gente colocou aí do Mujica, mas, nossa, tem inúmeras obras, inúmeras... Sim, eu achava fantástico os defeitos especiais, era uma coisa fantástica. Sensacional, sensacional. Deixa eu só aqui... Deixa eu ver se eu consegui colocar aqui para o pessoal ver. Colocou, cara. A Encarnação do Demônio colocou aqui o link já. Já coloquei os 3 links. Um filme de pistoleiro muito bom. Nunca vi bandido abrir porteira do que pular um cavalo. Educadíssimo, Madeirada. Gustavo Barreto. A biografia do Mojica é ótima. Saiu pela Dark Side. Aí, Dark Side. Rola um mimo aí pra gente, não, meu filho? Né? Falamos pra caramba da Dark Side. Ajuda os amigos. Alguém que conhecer a Dark Side, manda um link aí do nosso programa depois. Só falamos dos caras. Bira, aproveitando, já manda o Pix aí, né? Qualquer coisa. Também ajuda. Né? Fortalece aí, galera. Fortalece a amizade. Simbora. Eu coloquei 2 fotos aí, 2 fotos do Mujica, para quem não lembra, né? Infelizmente ele faleceu, né? Mas tá aí, ó. No final já da vida ali, né? Que infelizmente ele faleceu, ele teve programas interessantíssimos se eu não sei se foi na TV Brasil. Ele tinha um programa em que ele fazia entrevistas com atores, cineastas, era um programa bem cult mesmo. E essa unha dele é a marca, né? Cult é o estilo mesmo, né? Sim, sim. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aí. Você! Muito bem. O Marcelo falando aí, ó. O Alexandre falando cult. Ok. Sim. Eu citei que eu sou uma pessoa de meio século, né? Ela falou, e eu meio século e 1. Tinha um na Record nos anos 80, muito bem, Madeirada, muito bom. Muito bom, muito bom. Sigamos aí. Bem, aí vem aqueles clássicos do cinema, né, Bira? Não clássicos. A gente falou de livro, mas assim, tem muita coisa que estava em livro, mas tem muita coisa que o cinema tomou conta, né? Assim, meio que se... adaptou, Adaptou a questão da indústria cultural, né? A indústria cultural foi lá e adaptou, criou outras. Então a gente colocou aí, pelo menos umas 3, 4 filmografias, né? Vamos chamar assim. Poltergeist, nossa, eu lembro, a minha tia, que é um pouquinho mais de poder aquisitivo, porra, ela tinha uma televisão igual a essa, cara. Eu ia na casa dela, eu ficava com medo da televisão. Eu ficava com medo da televisão, Bira, pelo amor de Deus. Que beleza. De algum jeito incentivou a leitura. Porque pensa bem, você vai na casa da pessoa, a pessoa tem uma televisão parecida com a... Porque tinha as do Poltergeist, entendeu? Em preto e branco, né? Tinha as TVs em preto e branco, e tinha as TVs que eram coloridas. Nossa Senhora. O Exorcista, né, cara? Você tem várias histórias também. Puta que eu pariu, mano. Exorcista é fantástico, né? Não, a história da atriz, né, que incorporou o personagem, que ela ficou meio marcada por ser aquela... Não conseguiu fazer mais nada depois disso, né? Dizer que eu não sei como, se ela morreu ou não, mas ela ficou marcada por esse filme, né? Halloween. Vou abrir parênteses aqui para volta lá no chat, que a gente tem uma bibliotecária atuando. Estranho Mundo de Zé do Caixão é o programa de televisão de entrevistas que era apresentado por José Mojica Marins e exibido pelo Canal Brasil. Obrigado. Obrigado, Marco. É por isso que o Livros e Brisas, Mira, é isso, né? A gente traz a informação e aí a audiência complementa com a informação precisa, né? Minha amiga. Boa, Marta, valeu. Halloween. É Halloween? Halloween, né? Halloween. Bem, aí o Halloween também, né? Os caras adoram essas datas comemorativas de terror, né? Sexta-feira 13, Halloween. Jogos Mortais. Aí é a contemporaneidade do terror, né? O terror psicológico.
sim. O Eu lembro que terror. assisti o primeiro. Cara, a gente não vai dar spoiler, né, Bira? Mas aquele final é impressionante. É impressionante. O final dos Jogos Mortais. É claro, depois virou uma série praticamente, né? Tem até o 8. Né? Aqui eu só coloquei os 8 primeiros, mas tem, acho que tem 16 jogos. Aí os caras começaram a achar graça, né? Não, tem alguns produtoras que começaram a fazer o terrir, né? É o terror de rir. Sim, sim. Tem O uns Cine Trash, irmãos. né? Lembra? Cine Trash. Exato, o Cine Trash e tal, vai Enquanto, por nessa exemplo, linha enquanto também. tava o Chuck, por exemplo, o Chuck foi meio assustador. Porra, mas depois veio a noiva do Chuck, veio a mãe do Chuck, veio. Alguém amarra o Chuck, alguém segura o Chuck. É Não, porque verdade. quando você vê o Chuck é uma coisa, mas pô, depois você começa a ver que tem a noiva, tem a tia, tem a avó, aí vira O negócio é palhaçada. ganhar dinheiro com as bilheterias, meu velho. Exatamente, é o É o interesse. capitalismo levado à última potência. Aí, ó, a hora do pesadelo, Sensacional. Ó, aqui, ó, o chapéu. né? O Fred Krueger sempre disse, né? Sim. Nunca desista dos seus sonhos. Como é que diz? O Fred, para cada copo de arroz, 2 de água. É verdade. Eu O coloquei Bebê de Rosemary, também um clássico, né? Na literatura e no cinema. essa cena. Você sabe que uma coisa que me impressionava no bebê é que eu nunca vi o bebê, cara. Eu não queria ver a porra do bebê. Não dava pra ver. Só ficava aquele berço balançando. Aquele, porra, cadê o bebê no carrinho? Porra, mas cadê o bebê? Né? Eu Temos coloquei que, aí. temos que prestar homenagem também aí a Alfred Hitchcock, Sim, né? sim, sim. Que conseguia também fazer um suspense, né? Um terror suspense que era fantástico, né, cara? Todo Não, era mundo sensacional. lembra do. Aliás, eu coloquei um link aí que está aparecendo aí. O Bira já fez a trilha sonora. A pessoa nesse link que está aí, que está no chat, que está aí para vocês, o cara pegou esses filmes todos aí que a gente falou agora, desde do Jogos Mortais, ele pegou trechos da trilha sonora desses filmes e colocou. Ele fez um vídeo de, sei lá, de 15 minutos, alguma coisa assim, de 15 minutos, eu acho. Deixa eu só dar destaque aqui, porque eu quero falar do link. Ele pegou esses filmes e colocou a trilha sonora, parte da trilha sonora desses filmes. Está muito bom de ver. É 14 minutos, mas assim, cara, você fica impressionado, Bira, no sentido de querer ver de novo o filme para saber a trilha sonora. Então, É interessante. então você que está sozinho nesse momento, nessa noite fria, numa casa no lago, coloca esse link aí, fica ouvindo essa trilha sonora. Você que curte isso. Não, Ah, tá demais, olha, tá olha demais. só. Vai para o chat aí. A Marta colocou: Bira, te mandei pelo WhatsApp o melhor de todos que li. As Duas Vidas de Aldrin Rose. Rose. Frank, Frank Frank De De Felitta. Filitta. Cara, isso. E eu me lembro dessa capa, era da Francisco Alves, editora. Meu, muito doida a capa, muito legal. Me lembro desse também. Mas eu fiquei com medo, não quis ler, não. Nossa. Você sabe que você tinha falado do Hitchcock, né? É Isso. outro. Ele não entra muito em terror, né? Porque talvez aí para os especialistas tenha alguma definição de que explique terror, porque o terror também conversa com o suspense, com o fantástico, né? Existe um pouco isso, né, Bira? É. Então vamos lá. Vamos lá. Pode falar que eu acabei de. Não, estava comentando da Vamos para as citação. memes? Vamos para os memes. A gente estava contando da citação da Marta aqui, das Duas Vidas de Aldrin Rose. Sim, Aldrin Rose. Fica aí mais uma dica, né?
Para quem aí... Não, tem uma infinidade. Quando a gente começa a bater papo, eu vi esse filme com aquele ator do Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, sim. Ótimo. Madeirada. Bem, vamos para os memes? A gente sempre tem os memes aí, né, Bira? Para dar aquela descontraída. Dar descontraída no terror. Partindo para a nossa finalização, porque depois eu sei que vai ter uma performance aí. É isso, Bira? Vamos bater um papo aqui, contar um caos. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos iniciar as memes para a gente dar um pouco de risada. Aí um dos personagens aqui, eu matei um cara, e você? Não devolvi os livros emprestados. O quê? Você o quê? Você o quê? Humilhou o outro. Simbora pro próximo. Eu vendo a mulher do filme de terror indo no porão para ver o que foi o barulho. Mulher, pelo amor de Deus. Você tá na sexta-feira 13, cara. Meu. Realmente, é porque a questão do terror é legal, porque você fala, puta, é clichê. A pessoa não vai sair, vai pro bosque, caralho. Né? Não vai descer no porão, a pessoa desce. Ô, Bira, eu não sei se você já teve essa experiência, deixa eu voltar aqui. Pô, mas vocês já assistiram um filme de terror no cinema? Cara, susto coletivo, cara. Não, é muito legal. É muito legal. É sensacional, você tem os sustos coletivos, assim. Eu tenho uma cena esquisita com esse negócio, que eu tava vendo Alien, o Oitavo Passageiro. E na cena que o bichinho sai da barriga do cara e sai correndo, eu tava com um daqueles guarda-chuva velho, automático. A porra do guarda-chuva, meu. Explufit, na hora da cena. A menina que tava do meu lado, tadinha, nunca mais quis ir pro cinema comigo. Porque ela viu em 3D o filme, o bichinho pulando lá e o guarda-chuva aparecendo. Berro, velho. E foi totalmente espontâneo, mas sigamos. Sigamos. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E a nossa última meme, que eu acho que é a melhor de todas, Bira. Manda lá. Aqui embaixo você ganha livros de graça. Essa foi o Gustavo que mandou. Vale aí, vamos falar. Grande Barreto. Vai, então essa foi a melhor de todas. Sensacional. Olha lá, a Marta tá dizendo... Tapião tem no torresmo. Vou assistir o filme, não encontrei. Conta nosso caso de livros emprestados, Bira, que foi devolvido lá em Salvador. Pô, não lembro desse, mas depois você me fala, me rememoriza isso aí que eu não lembro, não. Livro, nossa, foi devolvido em Salvador? Caraca, eu não lembro dessa, não. Tô falando, meu. A memória do menino tá meio desgastada. Não, o alemão tá me pegando. Acabaram os memes? Acabaram os memes, acho que agora a gente pode ir para aquela... Eu vou só fechar aqui a apresentação. Vamos é um cauzinho só, viu, gente? Manda. No final da minha infância, começo da adolescência, eu morei em Minas Gerais, zona da Mata Mineira. E era comum que a gente ficasse em volta da fogueira ouvindo causos. E é claro, em volta da fogueira, inverno, tinha muitos causos. E os causos, o mais leve era lobisomem, mula sem cabeça e outras coisitas mais. Ficamos ouvindo história até umas 9 da noite. E, gente, começo da década de 80, zona rural, luz, não existia, não. A luz era só na cidade, só na pracinha. O restante era ali lamparina e fogueira. E é claro que eu tinha que sair daquele lugar onde eu estava e ir até a cidade para ir para o meu bairro. Maravilhosa. Essa caminhada era de uns 3, 4 quilômetros. E aí, quando eu comecei a caminhar, eu ouvi um... Olhei para um lado, olhei para o outro, continuei caminhando. Parei, olhei de novo e o troço.
resolvi correr, né, cara? E aí o troço. Nisso já tinha corrido pelo menos uns 2 quilômetros. Já não tinha mais força, gordo. Falei, quer saber? Quer pegar, pega. Quer matar, mata. Eu não vou correr mais não, cacete. Comecei a chegar perto da cidade. Quando eu parava, o negócio parava, rapaz. Quando eu andava, o negócio fazia barulho. E aí, quando eu já estava sentado no meio-fio, com desgosto, eu olhei para baixo e vi o movimento das pernas. A maldita calça de algodão me fez correr 3 quilômetros dentro. É isso aí, gente. Esse foi mais um Livros e Brisas. Está igual a velha com a faca na mão, passando manteiga no pão. É isso aí, é isso aí. Gente, valeu. Valeu aí a participação de todos. Gostou aí, ó? Tipo Fred Krueger. Os caras estão performáticos, Olha lá, a Marta está falando do caos de vocês lá. Você me emprestou em 1993 um exemplar do Sexo, Drogas e Rock and Roll. E eu te emprestei um CD de baladas românticas. Eu devolvi o livro em 2018 no aeroporto. Nossa senhora, foi mesmo, cara. Tá lá em casa. Eu acho que eu não devolvi o seu CD, não, mas agora você não tem lugar onde tocar mesmo as baladas românticas, o CD ficou pro acervo do além. Olha lá, olha o Marcelão falando, ó. Já ouvi uma dessas histórias. Já ouvi muitas dessas histórias assim. Medão. Muito o Shelby, valeu. E a Marta, o CD eu nunca mais vi. Vou fazer uma compilação de baladas românticas para você e coloco num pendrive, tá bom? Dona Sônia Barreto, boa noite. Gente, é isso. Muito obrigado aí pela companhia e mais um Livros e Brisas no Terror. Até daqui 15 dias. Valeu. Valeu.